Dia 31 de julho foi lançado o último episódio de Sandman, um episódio bônus focado na morte, intitulado O Alto Custo da Vida. Vamos falar então desse episódio especial. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Após concluir a segunda temporada no dia 24 de julho, a Netflix lançou um episódio especial de Sandman, intitulado O Alto Custo da Vida, que é baseado numa minissérie de 3 volumes e foi compilado neste especial aqui do spin-off da morte. Eu gosto bastante dessa história e acredito que ela foi muito bem adaptada aqui. Enquanto assistia o episódio, eu fiquei me perguntando, qual é o preço da vida? Quanto vale o nosso tempo aqui na Terra? Mesmo com tanta destruição, morte, desespero, os nossos desejos e delírios também, será que podemos controlar o nosso destino? Será que ainda podemos sonhar? Ainda há esperança de melhora neste mundo caótico? Vale a pena lutar para continuar vivendo? Sim, é a resposta que o episódio O Alto Custo da Vida dá para todas essas perguntas. E tudo que existe nesse mundo, do macro ao micro, do bom ao ruim, só existe exatamente porque estamos vivos e devemos aproveitar a vida da melhor maneira possível no tempo que nos foi dado, já diria o mago Gandalf. É interessante a gente analisar aqui o episódio da seguinte maneira. Ele é um jornalista ambiental, ele não deseja mais viver, mesmo que ele ainda duvide sobre isso, sobre suas atitudes e o que ele deva fazer. Apesar de ele estar completamente desesperançoso de como as coisas estão encaminhando nesta terra, ele ainda não tem certeza exatamente do que ele quer fazer. Por mais que ele acredite que sim, o que ele precisava era um pontinho de esperança nessa sua vida. Suas mensagens, por exemplo, ele grava mensagens de áudio, ele digita algumas mensagens no e-mail, mas elas nunca são realmente enviadas. E é interessante que no lixão existem alguns livros jogados e também algumas páginas de histórias em quadrinhos. Inclusive o livro que é destacado ali é considerado um dos primeiros livros de ficção científica com uma história pós-apocalíptica ambiental. Então diz muito sobre o que o personagem está sentindo naquele momento. E aparentemente, pela reação dele, ele conhecia a história daquele livro. Mas o que me chamou a atenção é o fato daquele lixão ter vários livros e várias páginas de quadrinhos espalhadas. Histórias que saíram da cabeça de alguém, foi transferida para um papel e foram contadas. E alguém leu essas histórias. E o que foi jogado fora ali não são as histórias, é apenas um objeto físico, uma página impressa. Porém, as histórias contadas, elas sobrevivem ao tempo. E isso chama a atenção de Sexton. Inclusive, ele acaba seguindo ali o caminho dessas histórias sendo contadas e desses papéis impressos jogados fora, até ele encontrar aquele monte de lixo e o símbolo do Superman na geladeira. É interessante pensar que nos quadrinhos o Superman representa a gentileza da humanidade. Mesmo ele não sendo exatamente um ser humano, ele entende a nossa humanidade, ele tem empatia por nós. Assim como a morte, que também não é humana, que também não é deste mundo e sente empatia pela humanidade. E para renovar essa empatia, podemos dizer assim, uma vez a cada 100 anos ela se torna humana para entender o nosso apreço pela vida. E é bonito observar que neste momento em que a morte ela vem para a Terra como um humano, é o momento que ela consegue aproveitar os detalhes dessa vida. É o ar no rosto, é o barulho do tráfego, que são tão perturbadores para as pessoas que vivem na cidade grande. Todos esses detalhes eles ganham novos significados para ela, pois isso significa realmente que ela está viva. Você apreciar um vento no rosto, ou até mesmo se incomodar com o barulho do tráfego, não importa a reação que você tem ao universo, ao mundo exterior, ao mundo fora de você, ao reagir a ele, significa que você está vivo. E eu acho filosófico e poético que a morte aqui no episódio nos mostre a importância de se estar vivo, a importância que é a vida. Isso porque ela sabe que ela só tem 24 horas viva neste mundo. Saber de nossa finitude faz que a gente valorize muito mais o nosso tempo. Como eu disse no meu vídeo sobre o final da temporada anterior, só não se muda o que é eterno. E é por isso, por exemplo, que o Morpheus teve que morrer para mudar e se transmutar. E a morte, para mudar e sentir o que é o ser humano, se torna também, como eu disse, humana por um curto período de tempo. Porém, suas atitudes aqui na Terra neste período são duradouras. E é por isso que eu gostei bastante desse episódio e gosto bastante da história em quadrinhos original. O Alto Custo da Vida é uma celebração da vida em suas formas mais simples. Porém, isso não quer dizer que não exista profundidade nisto. Você apreciar um tempo, por exemplo, com uma pessoa que você ama,
simplesmente estando ao lado dela, vendo alguma coisa, um almoço que você recebe, um almoço que você faz, um passeio no parque, uma música no fone de ouvido, todas essas coisas que parecem simples, elas são complexas também. Por mais que não percebamos, estamos sim valorizando a nossa vida quando apreciamos esses detalhes. Eu acho que isso é quase uma homenagem à natureza efêmera que nós temos. E isso torna o nosso valor de estar vivo incalculável. Mesmo quando a gente está triste, com muita dor, ou até mesmo parece que perdemos as esperanças, pequenos detalhes nos mostram que estamos vivos e que, por estarmos vivos e estarmos em constante mudança, uma tristeza pode se tornar uma alegria, uma desesperança agora pode se tornar uma esperança amanhã. E a direção desse episódio ela é interessante, pois ela dá tempo para a gente, ao assistirmos este episódio, percebermos isso. Cada gesto, cada palavra da morte tem peso aqui. E é interessante que tanto para nós, espectadores, quanto para todas as pessoas que têm contato com ela, vamos descobrindo isso lentamente. Com cada palavra, cada gesto, ela vai nos conquistando cada vez mais. E ela vai nos lembrando que é importante viver, nem que seja apenas por um dia, pode ter um propósito completamente inesperado. Às vezes você acredita que você não tem importância nessa vida, mas um gesto, por exemplo, de ajudar alguém a atravessar a rua ou comprar um prato de comida para alguém, muda naquele momento a vida daquela pessoa também. E a sua vida, por mais que você não perceba, foi alterada. Um pouquinho, mas foi. O que eu gostei de uma mudança que teve nesse episódio é que nos quadrinhos o Sexton, ele é um adolescente. E aqui ele é um jornalista ambiental. Isso ajuda a dar mais ressonância, podemos dizer assim, para as questões atuais, principalmente as questões relacionadas às crises climáticas que estamos vivendo agora. Ele acha, por exemplo, muito doloroso ser um repórter ambiental em um mundo que existem negações climáticas e do ponto de vista dele é interessante você observar que ser um jornalista ambiental em um mundo com negações climáticas, onde todas as esperanças para que as pessoas tomem consciência de que é preciso tomar alguma atitude para que as coisas não continuem da maneira que estão e dessa maneira toda a vida do planeta pode acabar, é normal entender a sua dor, a sua angústia e sua desesperança. Mas é nesse momento, quando ele pretende tirar a própria vida, que ele encara, aqui no caso, a morte literalmente olhando nos seus olhos, dizendo para ele que sorte que ele tem de estar vivo. E ele também observando a felicidade daquela personificação de estar viva, ou seja, a morte dá sentido à existência. E isso parece tão simples e até mesmo banal, não é? De que sem um fim não há urgência. E a urgência daqui é valorizar o momento que nos foi dado. Enquanto Sexton, por exemplo, deseja morrer, Tel, que vem do grego e significa Deus, deseja ter o poder entre a vida e a morte, quem vive e quem morre. Ele quer trazer de volta a sua namorada Natália. Mas as coisas não funcionam da maneira que ele acredita que funcionam com um simples objeto. O universo não funciona desta maneira. Assim, da mesma maneira que você deve aproveitar o tempo que lhe foi dado, as pessoas que já se foram não têm mais como voltar. O tempo delas já foi encerrado, pelo menos neste universo, pelo menos nesse mundo. Por isso que seria impossível trazer uma pessoa de volta. Se uma pessoa voltar, seria uma outra completamente diferente. E até mesmo o ato de Tel para tentar partir para encontrar Natália é frustrado pela imprevisibilidade da vida. Ele escorrega nas bolinhas de gude que o Sexton colocou e que só colocou lá exatamente para poder fugir dele. E é isso que nos faz pensar quais são os mistérios dessa vida, o que compreendemos, o que não compreendemos, o que podemos manipular e o que podemos prever e manipular e o que não podemos. Esta, por exemplo, é apenas uma história muito bem contada para que nos faz refletir sobre o alto custo da vida. Um exemplo disso é a própria Hattie, que aparece aqui neste episódio. Sabemos que ela tem mais de 300 anos, pois ela, sim, conseguiu enganar a morte. Ela aparece aqui e deseja também voltar a ter uma finitude, pois sabemos que ela, até aquele momento, já tinha vivido por 300 anos. E é bonito de pensar que a sua alma é um pouco também de sua memória, ela encontrar alguém do seu passado que se foi. Por mais que acreditamos que ser imortal, que viver por muitos e muitos anos, se nós fizermos isso sozinhos, teremos várias histórias que vão ficar para trás apenas em nossas memórias. E Hattie agora que encontrou esta memória, a sua alma, ela encontrou também a sua finitude. O final eu achei bem poético. A morte não tira exatamente 100% de folga não, pois não existe um único dia na Terra, nem de 100 em 100 anos, em que não exista a morte. Mas uma parte sua, uma essência sua, se permite vir para a Terra, se tornar humana e morrer e compreender qual é o medo da humanidade em relação a isso. O medo do desconhecido, do que vem depois. A morte vai chegar para todos os seres vivos,
No universo de Sandman, inclusive, vai chegar até mesmo para os Perpétuos. E a morte vai ser a última dos Perpétuos a deixar de existir. Ela será a pessoa que vai pagar a luz do universo. E é bonito ela se tornar humana aqui, pois como a própria morte disse muito bem, quando chegarmos ao fim de nossas vidas, tudo que nós, seres humanos, queremos e precisamos é uma palavra gentil e um rosto amigo. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe o vídeo nas redes sociais, pois isso ajuda bastante o canal. E se você for novo ou nova por aqui, não se esqueça, se inscreva no canal. Se você gostou deste vídeo, tem outros vídeos aqui no canal que você pode gostar também sobre Sandman. Aqui uma playlist inteirinha sobre a série. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.